Você já tem o comportamento, você já tem atitude, você já tem conhecimento. Se você tiver só o conhecimento, não te faz capaz para ser promovido. Você tem que ter atitude. E a atitude de um sênior entra o comprometimento. E como é que eu pego um sênior que pulou de 6 em 6 meses na empresa? Não tem comprometimento. Imagina pôr esse profissional num SOC. Não dá. E como dá para chamar de sênior, né? E não dá para chamar de sênior. Em 12 meses, 18 meses, o cara mudou de emprego 3, 4 vezes só para mudar o título do job dele. Mas a atitude, o amadurecimento, ele não tem. Né? Então, eu acho que isso é difícil, a sua pergunta de como é que a gente faz. Porque a gente pode dizer tudo isso para o profissional, a gente pode orientar o profissional, a gente muitas vezes tem que ter um pouquinho de paciência também, né? Mas eu vi um vídeo também que uma geração Z falava que ela também já tinha mudado não sei quantas vezes de emprego porque ela acha que os patrões precisavam ter serem mais compreensivos, né? Mais humanizados, mais compreensivos, porque não podia tratar daquele jeito, não podia pôr pressão daquele jeito, né? Falo, gente, uma pessoa dessa não tem a maturidade para trabalhar no mercado. E aí a gente entra em outros assuntos, em outros aspectos, né? Há pouco a gente comentou, fora um pouquinho aqui, sobre inteligência artificial. Sim. Bom, vamos lá. Nós estamos entrando numa era de inteligência artificial, na era de robôs. A gente vê robôs... Outro dia eu vi um robô jogando ping-pong. E bem. Eu não sabia se aquilo foi montagem ou se aquilo... Porque estava tão bem que eu não sabia se era montagem. Mas dá para acreditar, porque você vê em exposições robôs fazendo N coisas. Dançando, né? Fazendo N coisas. E você vê a inteligência artificial crescendo no nosso meio de forma assustadora, né? Hoje você tem software de inteligência artificial que simula um profissional numa reunião de vídeo, de meeting. Quer dizer, você não está lá e põe o seu avatar lá para fazer a reunião no seu lugar. A voz, imagem, trejeitos, tudo. Né? E aí você fala o seguinte, tá, se eu estou criando robôs, se eu estou criando toda uma inteligência, para onde vai essa geração que está aí? Porque elas não têm competitividade de um robô de inteligência artificial com um profissional nesse nível que a gente está falando. Então, o nosso futuro é tenebroso. Porque nós não temos gente capacitada no ponto de suplantar e coordenar isso aqui. Aí vai virar o filme do Eu, Robô, né? Do Will Smith, não é verdade? Então, esse tipo de situação ela é muito delicada, porque ela vai lá na frente. E aí entra aquele círculo que a gente conhece, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fracos fazem... homens fracos fazem tempos difíceis. Não é verdade? Sim. Nós estamos na fase de que os tempos estão fáceis e os homens estão ficando fracos. Com certeza vai vir um tempo difícil aqui depois. Não é verdade? Se você olhar a geração de hoje, é o que eu sempre discuto assim, essas coisas com os meus amigos, enfim. Da gente ver que as gerações estão diferentes, né? Sim. E quando você olha muito para frente, assim, do que pode ser o futuro, é meio estranho, né? Você vê que, por exemplo, hoje a gente não tem aquele profissional que fica muito tempo na empresa, né? Essa questão da ansiedade mesmo de buscar novas posições, não quer esperar nada, não quer aprender nada. Então, quando você começa a olhar muito para frente ali, você fala, e aí a gente entra numa outra seara também. Na nossa área de segurança de informação, existem algumas coisas que são a coqueluche do momento. Sim. Né? E a coqueluche do momento é o quê? Pentest. Né? Eu sou um hacker. Né? Eu sou um hacker. Né? Vou fazer pentest. Só que você vê um monte de script kids, que é o cara que pega um negócio pronto, roda e fala que fez um pentest. Por quê? Porque falta base. Falta base. Né? Uhum. Eu tive a felicidade de começar na época dos mainframes, em 87, né?
onde não existia esse mundo tão conectado da forma que a gente conhece. E eu entrei por hardware, mexendo com o hardware da máquina. Então, eu cheguei a ver coisas que poucas pessoas no nosso tempo hoje viu. Eu cheguei a ver memória de núcleo espetada na máquina para fazer uma plaquinha desse tamanho, assim, com uns grandes 128 bits de memória de núcleo. Impressora fazendo passo com motor hidráulico. Né? Computadores empresariais que não cabiam nessa sala. E aí depois eu fui para software. Depois eu fiz o meu mestrado, eu tirei minha certificação internacional e desde 91 eu trabalho com segurança da informação. Então eu vi esse mercado crescer, eu vi esse mercado nascer. Então hoje eu consigo enxergar, devido a essa experiência, eu consigo enxergar a raiz de muita coisa.